Todo mundo ensina a calcular o custo do produto. Pega o custo do chocolate, o custo da embalagem, o custo da etiqueta, soma tudo, coloca uma margem e pronto. Parece uma conta simples, parece uma conta técnica, mas eu preciso te perguntar, se essa conta resolvesse o problema, por que tanta confeiteira trabalha muito, vende bem e ainda assim sente que o dinheiro nunca sobra proporcionalmente ao seu esforço? Talvez o erro não esteja na conta, mas na lógica por trás da conta. Muita gente precifica olhando para o produto, como se ele existisse de uma forma isolada, como se bastasse cobrir o custo direto e acrescentar uma margem padrão e pronto. Só que a empresa não vive só de produto. Uma empresa vive de estrutura, na verdade. Vive de aluguel, vive de equipe, vive de energia, vive de desgaste, de capacidade produtiva, de posicionamento. Então, quando você calcula só o custo do item e ignora todo o desenho que está tomando conta ali daquela precificação, esse valor fica distorcido. E numa campanha, isso fica muito mais escancarado, porque se a sua precificação já é frágil na sua rotina do dia a dia, num período de alto esforço, ela não aguenta a pressão. Então, o primeiro erro invisível, talvez, na precificação de Páscoa, não tá no custo do ovo em si. Tá na maneira como você enxerga o seu próprio modelo de negócio. E é por isso que o primeiro erro estrutural, né, que eu considero na hora de precificar um produto, não é colocar a margem errada. É não enxergar a campanha como um projeto. A campanha, ela não é uma rotina intensificada. Ela foge dessa rotina. Uma campanha é um projeto diferente. Ela tem início, ela tem fim, ela tem meta, tem planejamento, tem entrega e tem principalmente um custo próprio. Só que a maioria das confeiteiras calcula a Páscoa como se estivesse precificando numa terça-feira comum. Soma o insumo, aplica a margem e segue o baile. O que quase ninguém considera é que um projeto tem um custo além do produto. Tem aumento de energia, tem aumento de horas produtivas, tem aumento de atendimento, aumento de logística, tem aumento de risco de erro, tem aumento de desgaste. E mesmo que você esteja no mesmo espaço físico, a sua operação está em outro nível de intensidade. E essa intensidade também tem um custo. Quando você ignora isso, você está olhando só para a margem de forma bruta. E a margem bruta é basicamente o preço menos o custo direto do produto. Só que uma empresa não se sustenta só com margem bruta. Uma empresa se sustenta, na verdade, com a margem operacional e a margem líquida aplicada. A margem operacional, ela precisa considerar a sua estrutura. A margem líquida é que vai considerar todo o resto. Uma campanha, ela precisa ser pensada com a margem total dessa operação, não na margem unitária do produto. Porque o que importa não é o quanto você ganha por ovo, é quanto a campanha inteira vai fortalecer o seu caixa. Vou te dar um exemplo. Um ovo te custa R$35 de insumo e você vende ele a R$100. Parece que você tem 65 de lucro, certo? Só que durante a campanha você ampliou o seu consumo de energia, ampliou o seu tempo produtivo, ampliou o seu atendimento, ampliou a sua logística. Se 20% do seu faturamento da campanha está consumido por essa intensificação de estrutura, aqueles 65 já não são mais 65. E você ainda precisa sustentar prolabore, aluguel, equipe. E, no final das contas, sua margem real fica bem menor no papel. Então, esse é o primeiro erro invisível, tá? Achar que você tá ganhando bem porque a conta feita de forma unitária parece confortável. E a partir disso vem o segundo erro, que é precificar olhando só para o mercado ou só pensando em vender muito, vender tudo que você tiver comprado de embalagem. Quando você abre o Instagram e você vê lá os ovos a 120, 130, 115 reais, enfim, seu cérebro automaticamente ancora aquele valor. E essa ancoragem faz com que a primeira referência que a gente vê influencie o nosso julgamento sobre o nosso preço. Você acha que você está decidindo com critério, mas na verdade você está sendo influenciada pelo contexto externo. Só que o mercado não conhece a sua estrutura. Talvez R$120 funcione para quem tem uma escala menor ou uma equipe maior ou um custo diluído diferente. Para você, pode significar que essa margem está mais comprimida. Então, sim, a pesquisa de mercado é um dos pilares da precificação, mas ela precisa ser a última etapa, onde você começa a considerar os seus critérios de posicionamento e de competitividade. Precificar só pensando em vender muito, bater recorde de vendas ou se basear no preço do mercado, porque vender tudo não é sinônimo de lucrar muito. O volume aumenta a complexidade. A complexidade aumenta a chance de erro. O erro aumenta o seu custo. Se a sua capacidade real com qualidade é de 120 unidades por dia e você aceita fazer 180, você multiplica o seu retrabalho, o seu estresse e o seu desgaste. Quanto menor a sua escala, maior precisa ser a sua margem. Isso é contraintuitivo para quem pensa que vender mais resolve tudo, né? Nem sempre resolve, às vezes só acelera o seu desgaste. Porque o preço não é só um número, né? Ele faz parte de todo um contexto. A gente tem a teoria da perspectiva que mostra que as pessoas sentem mais dor de pagar
do que o prazer de comprar. E reduzir esse preço nem sempre elimina essa dor. O que realmente facilita a decisão é a clareza de valor e a comparação inteligente daquele produto. Quando você cria versões, quando você estrutura um produto premium, quando você organiza o seu mix estrategicamente, você aumenta a percepção de valor sem necessariamente reduzir a sua margem. O terceiro erro é não separar a margem da campanha da margem anual. A campanha ela tem uma função estratégica dentro do seu modelo de negócio. Ela pode ser um momento de fortalecimento de caixa, de reposicionamento, de expansão da sua base ou de consolidação da sua marca. Se você não define qual é o papel da Páscoa dentro do seu ano, você vai precificar de forma automática. E se a sua empresa depende dessa campanha para sustentar meses mais fracos, a sua margem precisa refletir isso. Se é o momento de gerar capital para investir, a precificação precisa proteger o seu caixa. A regra de margem, da campanha não é obrigatoriamente igual à média geral durante todo o ano. Uma campanha é um projeto, e um projeto exige que você faça uma leitura mais estratégica dessa precificação. No final, a gente não tem que se perguntar só quanto custa produzir um ovo, mas sim quanto custa sustentar a sua estrutura durante a campanha e qual é a função dessa campanha dentro do seu modelo de negócio. O objetivo da Páscoa não é vender tudo, é sair mais forte do que você entrou. Se você termina uma campanha com um faturamento alto, mais um lucro desproporcional, o erro não estava no valor do chocolate. Não necessariamente, na verdade. Ele estava na forma como você decidiu fazer essa precificação. E se esse vídeo te ajudou a enxergar a Páscoa com mais critério e menos impulso, se inscreve aqui no meu canal para continuar aprofundando esse tipo de leitura e compartilha esse vídeo com outra confeiteira que está se preparando para a campanha agora também. Às vezes, uma mudança de lógica no preço economiza meses de desgaste depois.